Pronto. Bom, gente, então, mais uma vez, bom dia. Vocês estão vendo minha apresentação? Por favor, abram o som, porque eu estou com tela cheia. Alguém me diz se está Sim, vendo. professora. Sim, professora. Tá, muito obrigada. Então, tá. Então, eu sou a professora Vivian, sou responsável pela disciplina, tá? E divido a disciplina com dois ex-alunos meus, tá? Uma é a professora Cíntia, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que ela já está comigo na disciplina há 10 anos. Ela foi todos dois foram meus alunos lá no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, e todos dois seguiram carreira acadêmica. Doutora Cíntia tem doutorado na UFRJ e o professor Nardo tem mestrado na Unirio. Então, eu acho que é uma turma assim, de peso, e que eu consegui trazer exatamente porque a faculdade preza pela qualidade. Então, eu consegui trazer esses dois, e eu acho que eu estou com um time muito bom, tá? E a gente divide tudo, a gente trabalha muito junto, né? Então, essa é o grupo, esse é os professores da disciplina, né? Então, a gente quer dar boas-vindas a vocês. A gente gosta muito do que a gente faz, é apaixonado por ensino, por pesquisa, e principalmente pela endocrinologia. Você vai ver que nós somos bem empolgados, tá? Mas nós também somos muito exigentes, né? A gente entende que ser médico tem uma responsabilidade muito grande, porque vocês vão ter vidas na mão de vocês vão ter carimbo, vocês vão ter CRM. Então, assim como vocês podem salvar a vida, infelizmente, vocês também podem prejudicar muito gravemente uma pessoa. Então, nós entendemos que é nossa responsabilidade passar o que for dentro da endocrinologia e metabologia, né? E a gente tenta ficar não nos temas que são de especialista, tá? E sim abordar os temas mais comuns que vocês, seja qual for a especialidade que vocês vão seguir, vocês precisam saber a respeito de endocrinologia, né? Então, isso daí é uma coisa que a gente sempre tem em mente, né? As aulas, como eu já falei, elas começam pontualmente, os ambulatórios também. Quem for fazer, o pessoal que vai fazer ambulatório precisa estar de branco, e a gente pede tudo que vocês tiverem a mais. Se alguém tiver um fundoscópio, ai meu Deus do céu, faltou o nome, para ver o fundo de olho, fundoscópio, inventei um nome. Qualquer aparelho médico que vocês tenham, além de aparelho de pressão, esteto, para vocês levarem, né? Se alguém tiver, sei lá, um Doppler, um martelo de reflexo, enfim, levem o material todo, que pode ser bastante útil. Todos vocês vão fazer ambulatório, vão botar a mão na massa, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar através desse e-mail, que a gente já mandou a aula para vocês na véspera. A gente sempre faz isso, porque tem alguns alunos que gostam de imprimir a aula e ir acompanhando e fazendo anotação, né? Então, a gente acha que isso é bastante útil, então a gente sempre manda de véspera para quem quiser já ir acompanhando a aula, né? A gente pede encarecidamente que, se a turma tiver algum pedido para fazer de qualquer coisa, mudança, né, que seja através do representante de turma. O que eu fui informada que na turma de vocês é a Ana Júlia, que é a representante. Confere? Tá? Depois também eu vou passar o WhatsApp da gente para
para vocês, qualquer coisa, entrarem em contato também mais rapidamente através do WhatsApp, tá? E aí é o ponto talvez mais que vocês importante para vocês, que é o seguinte: nas aulas teóricas não dá para abordar tudo, né? Então a gente aponta os pontos mais relevantes, mas vocês vão ter que ir para o livro. A prova ela não se prende ao que é dado em aula, tá? E sim a literatura que é recomendada no final de cada aula, tá? Nesse semestre, as avaliações só teremos para nota as provas teóricas, não vai ter nenhuma atividade prática que valerá nota, tá? Da primeira prova, então, será a matéria do primeiro bimestre, que é toda a parte de endocrinologia, tá? Então, nós hoje vamos começar com tireoide, depois nós vamos ver hipófise, vocês já devem ter recebido o programa, imagino eu, né? Então, a primeira prova parcial será de endocrinologia, a segunda prova parcial será de metabologia e, obviamente, a prova final é de toda a matéria e a prova de segunda época também da matéria toda, né? E aquilo que eu já falei, a bibliografia dada no final da aula poderá e deverá ser cobrada nas provas, tá? E, finalmente, eu gosto de dizer o seguinte: ensinar não é eu chegar para vocês e vomitar a matéria, tá? E sim ensinar vocês aonde buscar, como continuar se educando, porque a medicina ela está sempre em evolução. Se eu pego uma aula do semestre passado, ela já vai ser diferente esse semestre, porque sempre tem alguma coisa nova, né? Mudou, tem alguma diretriz, tem algum tratamento novo, né? E então, quando vocês se formarem, tudo que eu dei hoje, tudo é exagero, mas muito do que eu dei hoje já vai estar talvez um pouco ultrapassado. Então, a gente se preocupa de mostrar para vocês os caminhos aonde vocês podem ir buscar um conhecimento mais atualizado. E isso daí é através de artigos científicos, diretrizes, né? E então, que vocês provavelmente já conhecem, do PubMed e do Cielo, que são as duas fontes melhores para vocês procurarem, que não é no WhatsApp, tá? E que tenhamos todos um excelente semestre. Nossas portas estão abertas ao diálogo e quanto mais vocês participarem, melhor será o semestre, porque realmente nós gostamos de ensinar, então essa troca é algo que motiva a gente, tá? E enquanto eu vou trocando a apresentação para começar a aula, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, crítica, sugestão, reclamação? Já quer começar a reclamar de alguma coisa? Hein? Tudo tranquilo, professora? Tudo tranquilo? Então, ótimo. Vocês estão vendo agora meu primeiro slide da aula de tireoide? Ainda não. Não? Ainda não, professora. Uai, eu já estou vendo. Uai, o que será que está acontecendo? Às vezes a senhora está vendo, mas ainda não está compartilhando. Será que não é isso? Deixa eu ver se é isso, porque eu estava compartilhando, né? Pronto, e agora? Agora foi, professora. Maravilha. Então, vamos lá, gente. Bom, está aqui a nossa simpática tireoide, né? E nós vamos começar falando a respeito da fisiologia da tireoide, né? Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, tá, e tivessem sempre em mente é o seguinte, que a tireoide
ela é constituída, aqui nesse esquema dá para ver mais ou menos, as suas unidades funcionais são folículos, são como se fossem pequenas ilhas, né? Que são os folículos tiroidianos. Aqui vocês veem o corte histológico, e aqui um corte esquemático, né? Um desenhozinho, né? E então, esses folículos tiroidianos, que são essas unidades funcionais, que são responsáveis pela síntese e secreção do hormônio tiroidiano. E, principalmente, essas células, que são as células foliculares, que circundam o coloide, né, são as células ativas, são as células foliculares, então, que elas captam o iodo da circulação, captam ativamente, aí elas fazem uma série de... tem uma série de... Então, está aqui, a célula folicular tiroidiana, ela capta o iodo, passa por uma série de processos, né, desiodização, oxidação, e aí, então, ela cai aqui no coloide, aqui onde vocês estão vendo, é onde fica o coloide. E no coloide, então, ela fica, essa molécula de iodo, ela fica agregada... Ih, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Ela fica agregada a uma globulina, que é a tiroglobulina, e aí ela fica, quando você tem uma molécula de iodo ligada à tiroglobulina, é chamado de MIT, tá? Monoiodotirosina. A gente abrevia para MIT. Quando tem duas moléculas acopladas à tiroglobulina, é a diiodotirosina. E assim sucessivamente. 3 moléculas é a triodo e 4 moléculas é a tetraiodo, né? Mas, em sua grande parte, no coloide, o que você tem? Tem o MIT e o DIT, e que eles se juntam formando a triodotironina e a tetraiodotironina, ou tiroxina, e fica lá, armazenada aqui no coloide, ok? Aí, quando há necessidade de hormônio tiroidiano, sofre uma pinocitose, aí essa gotícula de coloide ela é levada para ser secretada, então, na corrente sanguínea, né? Então, repetindo, ela capta a célula folicular, ela capta o iodo, leva ao coloide, no coloide, acoplada à tiroglobulina, se forma MIT e DIT, que se acoplam e formam principalmente T4 e, em menor quantidade, T3, tá? E isso aqui não é importante, mas só para vocês terem uma noção de tamanho, cada molécula de tiroglobulina, que éessazinha daqui, tá? Tem a capacidade, digamos, de aproximadamente 70 tirogênios. Eu gosto de comparar, é como se fosse assim, um ônibus que tem 70 lugares, tá? Então, ela fica lá armazenando essas moléculas de tirosinas, ok? Bom, mas aí o que faz essa tireoide, né, e essas unidades funcionais, que são os folículos, o que faz elas trabalharem, digamos assim? Qual é o estímulo? É o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, ok? Então, como é que funciona? O TSH ele vai ser estimulado, é o famoso feedback negativo, que vocês provavelmente se lembram, né, da fisiologia. Opa, meu Deus do céu. O TSH ele é estimulado quando os níveis de T3 e T4 caem na circulação. Então, quando, por qualquer motivo,
os níveis de T3 e T4 diminuem na circulação, eles vão estimular a hipófise a produzir TSH, e vice-versa. Quando o hormônio tiroidiano, por qualquer motivo, aumenta na circulação, ele vai dar um sinal lá na hipófise: opa, peraí, eu estou suficiente para de me estimular. Então, esse é o mecanismo de feedback que controla o funcionamento e que vai controlar. Aqui, vou voltar um slide para vocês, que vai controlar a captação e a liberação de hormônio tiroidiano. Então, é o TSH, como vocês podem ver aqui, que vai estimular ou a captação ou a liberação, quer dizer, a captação de iodo e a liberação de hormônio tiroidiano. Bom, o T4 e o T3, né, eles circulam ligados a uma proteína carreadora, né, que nós vamos ver daqui a pouco. O hormônio tiroidiano, ele não circula livre, tá? Ele sempre circula preso ou ligado, não preso, ligado a uma proteína que é a proteína carreadora. E apenas o hormônio... Ai, meu Deus do céu, não sei por que está passando, então. E apenas o hormônio livre é que é capaz ou de inibir ou de estimular essa liberação ou inibição da secreção de TSH, ok? Tá? Então, se por qualquer situação você tem um aumento das proteínas carreadoras, isso não vai aumentar a quantidade de hormônio tiroidiano total, mas não a quantidade de hormônio tiroidiano livre. Então, isso não vai inibir ou estimular a glândula hipofisária. Mas, além disso, reparem que tem lá um hipotálamo, né? O hipotálamo está lá, e aí vocês vão dizer assim, o hipotálamo não faz nada, afinal de contas, o eixo é eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, né? Sim, ele faz, e ele faz em situações em que há aumento ou diminuição da necessidade de hormônio tiroidiano. É mais um sensor mais central. Então, eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, está muito frio, tipo agora, o organismo precisa acelerar, aumentar o seu metabolismo, correto? Então, o hipotálamo altera o set point, digamos assim, e estimula o TRH, libera o TRH, que, por sua vez, vai estimular a hipófise a produzir mais TSH, tá? Então, esse é o mecanismo de feedback que regula as funções tiroidianas. Existe uma situação, que é a situação da gravidez, que tem certas particularidades que é importante vocês compreenderem. Em primeiro lugar, aumenta, durante a gestação, aumenta o estrogênio, correto? Tá? Então, se aumenta o estrogênio... Peraí, ai, meu Deus do céu, não sei por que ele está passando. Se aumenta o estrogênio, aumenta a capacidade, aumenta as proteínas carreadoras, tá? Que é a Thyroid Binding Globulin. Então, a globulina ligadora de tiroxina aumenta. Com isso, você tem uma diminuição da fração livre, tá certo? Porque todo aquele hormônio que foi liberado na circulação, ele vai estar preso, digamos, ligado à proteína carreadora, né? Paralelamente, ocorre um outro fenômeno, digamos assim, que é o seguinte: o beta-HCG, o HCG, o hormônio gonadotrofino
coriônico, gonadotrófico coriônico, tá? Tem uma estrutura muito semelhante ao TSH, né? Então, o que acontece? O HCG, ele estimula, por ele ser semelhante ao TSH, ele estimula na mãe, na mulher, a liberação do T3 e T4, tá? Não é muito, mas sim. Então, com isso, como ele vai estimular a liberação de T3 e T4, existe uma ligeira diminuição do TSH da mãe no início da gestação. Então, aqui está aqui o HCG, o HCG que vai aumentar, perdão, no início da gestação, e o TSH que diminui para manter os níveis de hormônio tiroidiano fisiológicos, né? E, além disso, na circulação periférica, no metabolismo periférico, existe uma aceleração desse metabolismo, o que leva a uma diminuição do T3 e T4 livre. E aqui você vê o aumento da fração carreadora. Por que isso é importante? Porque a interpretação dos exames laboratoriais de TSH, T4 livre e T3 livre ou T3 total é diferente no início da gestação, principalmente nessa fase. Então, fisiologicamente, como é que se você encontra um TSH no limite inferior da normalidade, ou menos da metade da normalidade, como é que você vai interpretar? Você vai interpretar como normal, correto? No entanto, se, por exemplo, você encontra um TSH no limite superior da normalidade, numa mulher, digamos, na 8ª semana de gestação, como é que você vai interpretar? Você vai interpretar que essa mulher está precisando de mais estímulo, então não a interpretação do TSH e, como eu falei, do T3 e T4 são diferentes durante a gestação do que na mulher do que não está gestante, tá? Então, como eu falei para vocês já antes, né, situações que aumentam ou diminuem a proteína carreadora, elas podem levar a alterações da fração total do hormônio tiroidiano. Então, uma coisa que nós endocrinologistas recebemos assim com muita frequência, quase que todo dia no consultório a gente vê isso. Quando o obstetra ou o clínico pede o T4 total, TSH, T4 e T3, ou só T4, e não especifica que é o T4 livre, e nessas situações, como, por exemplo, na gestação ou mulher em uso de anticoncepcional, que são coisas assim, extremamente corriqueiras na prática, vocês vão encontrar um T4 aumentado, total, e um TSH normal. E aí eles encaminham para o endocrinologista para explicar o que está acontecendo. Tá? E o que está acontecendo é simplesmente a pessoa não está em hiper ou hipotiroidismo. Tá? Ela simplesmente tem aumento da proteína carreadora, mas não tem aumento ou diminuição do hormônio livre. Né? Então, existem algumas situações muito comuns, como essa, o uso de anticoncepcional, gestação, em que aumenta a proteína carreadora. E existem outras situações em que existe diminuição da proteína carreadora, como em desnutrição, hepatopatia, né?
Outras situações aqui são situações menos frequentes, mas qual é a importância de ter conhecimento disso? É que o hormônio total, o hormônio ligado, não é o hormônio ativo. O hormônio ativo é aquele hormônio que está livre, leve e solto, tá? Tá ok? Esse, sim, é o que se liga aos receptores e efetua todas as ações do hormônio tiroidiano. O que está ligado, ele é inativo. O hormônio só se torna ativo a partir do momento que ele é o hormônio livre, tá? Então, existem medicamentos que podem influenciar tanto a síntese quanto a secreção dos hormônios tiroidianos, e é importante ter conhecimento disso. Por exemplo, o lítio, que é usado em psiquiatria, ele diminui a captação de iodo. Tá? Se lembra lá na célula folicular tiroidiana que o iodo é captado? Ele é captado por esse NIS, tá? Que é uma bomba de troca de iodo e sódio. Tá? Então, o lítio bloqueia a captação de iodo. Tá? Então, isso é importante vocês terem conhecimento, porque se alguém aí for fazer psiquiatria, precisa saber que o uso de lítio pode interferir na captação de iodo e, portanto, interferir na produção do hormônio tiroidiano. Tá? Ânions monovalentes, isso não é muito comum, e as tionamidas, que são as drogas que são usadas para o tratamento do hipertiroidismo, né? que exatamente usam esse mecanismo de ação para você tratar o hormônio tiroidiano. Então, outras situações que há redução dos hormônios tiroidianos, como, por exemplo, ketoconazol, sulfenilureias pouco, mas o ketoconazol, redução da secreção dos hormônios tiroidianos. Então, quando iodo quando se administra um contraste iodado, existe uma redução temporária, tá? Nada que leve o paciente ao hipotiroidismo, mas assim, existe uma situação, uma redução temporária, o uso de corticoides também. Por que isso é importante ter em conta? Tá? Porque você recebe um paciente no ambulatório ou no consultório e ele traz um exame com uma alteração de hormônio tiroidiano, para mais ou para menos, enfim. Antes de você selar esse paciente como um paciente que tem uma patologia tiroidiana, vai para a anamnese, pergunta se ele fez uso de algumas dessas substâncias, tá certo? Então, assim, por isso que é importante ter conhecimento que existe na prática médica uma série de situações capazes de influenciar, muitos deles transitoriamente e não levando a quadros clínicos, né, de alteração de função tiroidiana. E isso é muito importante vocês terem conhecimento disso para dirigir a conduta e não começar a tratar o laboratório. É o que a gente sempre fala, né? A gente não trata laboratório, a gente trata paciente. Então, para isso, é importante a história, exame físico, etc. Né? Agora, existem... eu gosto sempre de ressaltar uma droga que é usada muito na medicina, que é a amiodarona, né? A amiodarona, ela é uma molécula extremamente rica em iodo. E, por isso, ela causa com muita frequência, vejam, as estatísticas são em torno de 14% a 18%, aí sim, disfunção tiroidiana. Tá? Então, ela pode causar hipotiroidismo, assim como ela pode causar tireotoxicose. Ela causa hipotiroidismo,
mais em mulheres que têm história de tiroidite Hashimoto, então aquela mulher que, por exemplo, tem uma família, já tem um anti-TPO positivo, essa carga excessiva de iodo, ela pode levar a um hipotiroidismo. É conhecido como efeito de Wolff-Chaikoff, mas o nome ninguém precisa, não é importante. Mas é importante. Por que isso é importante? É importante porque quando você vai iniciar a mildarona para um paciente, o correto é você antes pedir a dosagem de TSH, T4 livre, pedir um anti-TPO, colher anamnese. E aí, se esse paciente já tiver um anti-TPO positivo, já tiver uma história familiar, então você fica mais alerta, avisa ele quais são os sinais, quais são os sintomas, e aí então já acompanha mais de perto, né? E outra patologia que pode acontecer em uso de amiodarona é o caso oposto, que é a tirotoxicose, né? Que ocorre mais, é menos um pouco comum, mas ocorre mais em áreas deficientes de iodo, né? Que hoje em dia é raro por causa da iodização do sal, né? E que leva à síntese hormonal induzida pelo iodo. Então, assim, essa tireoide está ávida por iodo. Se uma pessoa mora numa região que tem pouco iodo, essa tireoide está ávida por iodo, né? Então, como a amiodarona é extremamente rica, né, em iodo, ela capta todo aquele iodo e aí ela faz uma tiroidite, né? Ou aumenta a síntese hormonal, são dois tipos de tirotoxicose, tipo 1 e tipo 2, mas assim, não vamos nos ater a esse detalhe que a gente vai falar mais na aula de tirotoxicose. E aí, esses pacientes, então, podem fazer tirotoxicose. Então, repetindo, a amiodarona, que é uma droga extremamente muito útil no tratamento de arritmia cardíaca, pode levar, e leva com muita frequência, tanto ao hipotiroidismo quanto à tirotoxicose. E em relação às drogas, outra coisa que a gente hoje em dia vê com muita frequência na prática, tá? Que muitas mulheres hoje estão usando polivitamínicos com biotina, né? Que é a vitamina B6, né? Porque realmente fortalece a unha, melhora o cabelo, enfim. E essa biotina, ela não interfere na síntese ou secreção do hormônio tiroidiano. Ela fica muito bem, não tem problema nenhum. Mas interfere no laboratório, no ensaio laboratorial, tá? Então, se recomenda sempre que as mulheres que estão, ou homem também pode usar tranquilamente, que tiverem o uso de biotina, devem parar uma semana antes de colher o exame, porque senão pode dar uma alteração que, na verdade, não tem nenhuma patologia, apenas tem um interferente no laboratório, tá? Bom, quais são, então, as ações dos hormônios tiroidianos? Basicamente, aumenta a taxa de metabolismo basal, né? Com isso, aumenta o metabolismo de carboidrato, proteína e gordura. Aumenta o consumo de oxigênio e aumenta a produção de calor, né? Só para lembrar para vocês aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, a questão de estimular o TRH. Então, lembrem assim, esses dias frios, nosso TRH está lá, está trabalhando, tentando aumentar essa produção de calor, mas está difícil, né? Vamos lá. Tem uma forte ação sobre o sistema cardiovascular, aumenta a frequência cardíaca, e todos vocês sabem que o paciente com
hipertireoidismo ele tem aumento da frequência cardíaca, tem aumento do débito, do volume sistólico, aumento da contratilidade, desculpa agora que eu vi que eu escrevi errado, tá? Tem um estímulo beta-adrenérgico, é muito importante no crescimento ósseo e na maturação esquelética, e vocês vão ver quando na aula de hipotireoidismo, estimula o trato gastrointestinal, então esses pacientes muitas vezes eles têm aumento quando tem hipertireoidismo, muitas vezes tem aumento do número de evacuações, e quando tem hipotireoidismo tende à constipação, é responsável estimular a produção de eritropoietina, então também a gente já pode entender que no paciente com hipo, o que pode acontecer? Pode acontecer anemia, né? E crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso central, que é muito importante, principalmente na criança, né? No feto, no recém-nascido, é extremamente importante, né? Então, em suma, tá? Isso daqui, assim, um sumário. No tecido adiposo, ele tem um efeito catabólico, né? Porque ele aumenta a densidade de receptores beta-adrenérgicos, ativa a lipólise e quebra os triglicerídeos. Promove o crescimento e o desenvolvimento ósseo. Sistema nervoso central promove desenvolvimento do sistema nervoso central. Tubo gastrointestinal aumenta a absorção de carboidratos, também a questão de aumentar a densidade dos receptores beta-adrenérgicos aumenta a resposta cardíaca às catecolaminas, no fígado aumenta a gluconeogênese e a glicogenólise, acelera o metabolismo do colesterol, aumenta a produção dos receptores de LDL, e no músculo também tem um efeito catabólico, também, mais uma vez, aumento da densidade dos receptores beta-adrenérgicos, e com isso, então, você vai ter, entre outras coisas, a proteólise. Então, perda de massa magra, tá? Então, tudo isso às custas quando o nível de hormônio tiroidiano livre não se encontra em níveis fisiológicos, tá? Até aqui, agora a gente vai entrar na parte clínica. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário, esclarecer alguma dúvida, antes da gente entrar na clínica. Por mim, tá tudo bem, professora. Pode seguir. Pode seguir? Tá bem. Uhum. Então tá, gente. Então, vamos seguir. Nenhuma dúvida. Então tá. Porque assim, em endocrinologia é muito importante entender a fisiologia, tá? Porque aí depois a gente fica fácil a parte clínica. Então, vamos lá. Como é que a gente vai avaliar se o paciente tem uma disfunção tiroidiana? Como é que a gente vai avaliar? Em primeiro lugar, sempre a anamnese. Não basta aquela coisa que atualmente está se tornando tão comum. Vou ver se o paciente tem doença tiroidiana, eu vou pedir o TSH, o T4, T3. Não, você tem que colher a anamnese, e eu espero que vocês já tenham entendido pelas pinceladas que eu dei o quanto é importante a anamnese, né? Saber se ela está grávida, se não está grávida, se está tomando biotina, se não está, se toma miodarona, enfim, é super importante a anamnese, história familiar, etc, etc. Exame físico. Gente, uma coisa é quando você examina a glândula tiroidiana, o que você vai ver? Quando você examina a glândula, se você vai ver se ela está aumentada, quer dizer, se o aumento dela é difuso ou se é um aumento nodular, né? Chama-se bócio qualquer aumento da tireoide. Se for difuso, é um bócio difuso. Se for nodular, é um bócio nodular. Se tiver muitos nódulos, ou mais de um nódulo, perdão, é multinodular. Então, quando você examina a tireoide, você apenas está vendo se ela tem bócios e que tipo de bócio é.
mas você não está vendo os efeitos dos hormônios tiroidianos. Os efeitos, você vai ver quando você vê a frequência cardíaca, quando você vê a pressão arterial, quando você vê a pele, quando você vê o cabelo, quando, enfim, sei lá. Isso são coisas que você vai ver o efeito dos hormônios tiroidianos. Os exames laboratoriais, então, aqueles em que você vai avaliar a integridade do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, que são corriqueiramente o TSH e o T4 livre, e aqueles em que você vai ver as repercussões sistêmicas. Então, vou dar um exemplo. Quando você pega um paciente com hipercolesterolemia, por exemplo, tá? Essa hipercolesterolemia pode ser familiar, porque o paciente tem, ou porque erros alimentares, erro de estilo de vida, ou pode ser por um hipotireoidismo, né? Então, e aí é uma repercussão sistêmica, ou no caso também de hipotireoidismo. Um outro exemplo, se você pega um paciente com anemia, né? Essa anemia pode ser uma repercussão sistêmica do hipotireoidismo. Tá claro? E para avaliar a tireoide, você também pode lançar mão de cintilografia, ultrassonografia ou outros exames que a gente usa com menos frequência. Então, é importante saber que existem várias formas de você avaliar a tireoide e cada uma você vai estar avaliando uma coisa especificamente, né? Vamos lá, isso aqui, quando você pede o TSH e o T4 livre, né, antes da gente começar a analisar esse slide, tá, que talvez esteja parecendo um pouco confuso, mas vocês já vão entender direitinho, tá, que não é difícil. Deixa eu voltar para vocês não ficarem presos nesse slide. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação, uma situação bem comum. Você pega um exame laboratorial em que você tem um TSH aumentado e um T4 livre diminuído, tá? Qual é o diagnóstico que você dá? Alguém aí? Repete para mim, por favor, professora, Claro. o que você falou? Claro. Se você pega um paciente que tem um TSH alto e um T4 livre diminuído, tá? Qual é a tua hipótese diagnóstica? Eu acho que hipotireoidismo. Perfeito. Exatamente. E vice-versa. Se você tem um TSH diminuído e um T4 livre aumentado. Aí seria hipertireoidismo. Perfeito. Tá? Então, vocês entenderam a fisiologia. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu destrinchar aqui com vocês, vocês vão ver que é bem fácil isso, né? Então, esse último exemplo F é free, T4, free, T3, quer dizer, T4 livre, T3 livre e TSH. Então, T4 livre, T3 livre aumentado e TSH diminuído. Isso daí vocês já falaram, eu não sei quem foi o aluno que falou. Como é teu nome? Guilherme, professor. Guilherme, tá. Então, o Guilherme Lima. Então, ele falou, hipertiroidismo. Então, quais são as causas de hipertiroidismo? Doença de Graves, bócio multinodular tóxico ou adenoma tóxico. Adenoma tóxico antigamente era conhecido como doença de Plummer, tá? Pode ser o uso de amildarona, tá certo? Pode ser biotina, mas também pode ser, por exemplo, tiroidites destrutivas. Por exemplo, tiroidites virais, né, que causam destruição da glândula. Né? Você não vai ter liberação do hormônio tiroidiano na circulação. Se você tem, né, uma tiroidite destrutiva,
seja de que causa for, e aí, quando você tem a liberação de hormônio tiroidiano na circulação, você vai ter o bloqueio você vai ter o bloqueio do TSH, correto? Pode ser porque, por exemplo, o paciente está tomando uma dose excessiva de levotiroxina, né? Ou pode ser relacionada à elevação do HCG na gravidez, tá? Então, assim, e aí o outro caso, que é o caso do TSH aumentado e o T4 e o T3 livre diminuídos. Então, pode ser hipotiroidismo primário. Também pode ser a tiroidite destrutiva já numa fase mais avançada, né? Então, destruiu e a tireoide não se recuperou ainda. Então, está em hipotiroidismo. Uso de fármacos, como a gente já viu, lítio, né? Amildarona. Então, tudo que eu falei para vocês é verdade, né? Tá? Vejam bem, então, a interpretação é importante, tudo isso que eu falei a respeito de fisiologia vai ser importante para vocês poderem interpretar o resultado de exame laboratorial do teu paciente, tá? Ok? E aí nós vamos ver várias dessas agora durante essas próximas aulas, tá? Até aqui tudo claro? Uma outra coisa, espero que esteja tudo claro. Uma outra coisa importante é o seguinte, que vocês com certeza já viram na prática, é o pedido de anticorpos, quando suspeita de alguma doença tiroidiana, ou se você quer saber etiologia de um paciente, né? Então, o anti-TPO, que é o mais pedido, né? Ela se encontra positivo em 90% a 100% dos casos de tiroidite Hashimoto, mas ela também pode ser presente na população em geral, não significando necessariamente uma doença, né? Já, por exemplo, o TRAB, ele não se encontra positivo na população em geral, mas ele pode sim. O TRAB é o hormônio estimulador da tiroide. Hormônio não, é o anticorpo, antibody, tá? Estimulador de receptor da tiroide, tá? Que é o que é encontrado na doença de Graves. Reparem aqui, o TRAB, ele é encontrado frequentemente positivo na doença de Graves, mas você não encontra ele frequentemente, não encontra ele na população em geral. Então, ele pode ajudar no diagnóstico. Se você tem um caso, sei lá, de tirotoxicose ou de hipertiroidismo em que o TRAB está negativo, você começa a suspeitar que talvez a causa não seja uma causa autoimune, né? E sim uma outra causa. E existem os exames de imagem, cuja principal indicação é quando chega o paciente apavorado, estou com um caroço no pescoço, né? Então, os exames de imagem, em sua grande maioria, eles não vão dar um diagnóstico do funcionamento, eles vão dar o diagnóstico da imagem, tá? Se é um nódulo, se são vários nódulos, como é que esse nódulo está, as características, e nós vamos ver agora em maiores detalhes, tá? Eu chamo a atenção de vocês o seguinte, a prevalência de nódulos tiroidianos palpável, quer dizer, aquela que você palpa na consulta, não é muito alta, em mulher cerca de 5%, mas na ultrassonografia, que é um exame atualmente muito disponível, né? Ele já pode se encontrar presente em 20% a 70% dos exames, dependendo da população. Quer dizer, vai encontrar 68% se for mulher idosa,
menos se for, por exemplo, homem jovem. Mas é muito frequente o achado de nódulo tiroidiano na ultrassonografia. E vejam bem, isso foi confirmado em autópsia, né, que cerca de 50% dos pacientes têm nódulo, mesmo sem nenhuma história de doença. Agora, por que é importante saber isso? Veja bem, qual é o problema de ter um nódulo na tireoide? A nossa preocupação principal sabe qual é? Qual seria? Vamos ver se está todo mundo acordado. Qual seria a principal preocupação num achado de ultrassonografia, no nódulo na ultrassonografia de um paciente? Qual é a principal preocupação? Por que o paciente aparece assim no consultório? É aquela história, a mulher vai na ginecologista, a ginecologista pede aquele monte de exames, entre eles uma ultrassonografia de tireoide, aí ele chega apavorado no teu consultório e diz assim, doutor, estou com um caroço no pescoço, ou doutora, estou com um caroço no pescoço. Qual é a tua preocupação e a preocupação do paciente? Vamos lá. Preocupação de que possa ser um câncer. Exatamente, tá? Exatamente. Então, a importância da investigação de um nódulo é saber se é um câncer de tireoide. Então, vejam bem, apesar de que nódulo tiroidiano é muito comum, tá? Podendo chegar a 70% quando é em pessoas mais idosas e mulher, tá? O câncer já não é tão comum. E o que também é bom vocês saberem é o seguinte, é o câncer mais comum, que é o câncer diferenciado da tireoide, que é o papilífero e o folicular, correspondem a cerca de 90% de todos os casos e eles são de baixa malignidade, tá? Então, você já pode, diante desse paciente, dizer, ou dessa paciente dizer, olha, é muito comum ter um nódulo, nem todos os nódulos, apenas 7 a 15% dos nódulos são malignos, e mesmo se for maligno, a possibilidade é de que 90% de possibilidade de que seja um câncer de baixa malignidade. Isso aí já é claro que tranquiliza bastante o teu paciente, né? Então, como já foi falado, quando você avalia um nódulo, quando esse paciente ou essa paciente que chega, é descartar a possibilidade de câncer. Então, o que você vai fazer? Mais uma vez, anamnese, exame físico. Então, os testes de função tiroidiana, ultrassom, às vezes cintilografia, a biópsia e os testes moleculares. E aí, agora, nós vamos ver uma por uma dessas etapas, né? Mas sempre tendo em mente descartar a possibilidade de câncer. Então, quais são os fatores de anamnese que você vai perguntar para essa paciente? Esse seu caroço cresceu de repente ou já está aí há muito tempo? Como é que é? Tem algum sintoma compressivo, quer dizer, rouquidão, dispneia, disfagia? E na palpação, a consistência, né? Então, isso aqui é na anamnese. O que eu esqueci de colocar aqui, que não está aqui, é a história familiar, né? História de irradiação de pescoço, precisa complementar aqui, tá? Então, irradiação de pescoço, história familiar, são outros dados de anamnese que são importantes. No exame físico, ver a consistência, se esse nódulo está endurecido, se está aderido, se tem linfonodos, se tem paralisia de corda vocal, enfim, são os dados de exame físico que vão levar você a suspeitar mais ou menos de que seja
um nódulo maligno, né? Bom, laboratorialmente, isso daqui é obrigatório, todos os pacientes eles precisam fazer uma dosagem do TSH. Por quê que você vai começar a tua investigação fazendo uma dosagem de TSH? Porque se o TSH tiver suprimido, tá? Significa que esse nódulo é um nódulo autônomo e raramente, extremamente raro, que esse nódulo seja maligno. Esses nódulos são, em geral, benignos. Então, já elimina uma investigação mais prolongada, mais exames, mais estresse, né? O anti-TPO é opcional, né? E a calcitonina é um exame que é controverso, na prática a gente não usa, que seria uma triagem para um tipo de carcinoma raro, que é o carcinoma medular da tireoide, tá? É extremamente raro e então a tendência é só pedir se tiver história familiar de carcinoma ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que são os casos em que aumenta a suspeita de carcinoma medular. Tá? Quando é necessário a medicina nuclear, quer dizer, quando há indicação, o diagnóstico é utilizado o tecnesto, que dá uma melhor imagem. E o iodo, o iodo radioativo, ele é usado quando, por qualquer motivo, você quer avaliar o quanto existe de captação, tá? Então, a gente usa em outras situações que eu vou falar mais na aula de hipertiroidismo, tá? Então, quando você pede uma cintilografia da tireoide, tem essas possibilidades de encontrar. Isso daqui é uma tireoide normal, tá ok? Isso daqui, a cintilografia, uma imagem normal. Essa daqui, o que essa tireoide daqui está? Ela está hipercaptando o iodo ou o tecnésio. Ela está hiperativa. Correto? Aqui, o que você vê aqui? Alguém quer dizer o que está aqui? O que está vendo aqui? Ah, dei a cola. O que está aqui? Alô? O que vocês estão vendo aqui? Aqui vocês Nódulos. veem vários nódulos, perfeito, vários nódulos. Uma tireoide extremamente irregular, aumentada de tamanho, né? Com vários nódulos. Aqui, ó, uma penca. Né? E isso daqui, gente, é um nódulo hipercaptante, né? Bócio nodular tóxico, e reparem que o restante da glândula ele praticamente desaparece, né? Às vezes você realmente só vê o nódulo e não vê o restante da glândula, né? Por quê? Porque esse nódulo, vamos aproveitar um pouquinho da aula de fisiologia. Esse nódulo ele está secretando hormônio tiroidiano em quantidade aumentada, está vendo aqui como ele está hiperativo, está hipercaptando o iodo? Então, ele está hiperativo, é um nódulo autônomo, e esse nódulo, então, autônomo, produzindo muito hormônio tiroidiano, o que ele vai fazer? Vai bloquear o TSH. Então, bloqueando o TSH, o restante da glândula praticamente não aparece. Às vezes, a gente só vê realmente o nódulo. E nessa situação aqui, é o caso, por exemplo, de uma tiroidite. Então, aqueles exemplos que eu dei, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de tiroidite viral, você vê aqui que a tireoide praticamente não está captando nada, e esse paciente pode estar com um quadro de tireotoxicose, quer dizer, níveis circulantes de hormônio tiroidiano aumentados, TSH suprimido e com essa imagem, né?
Então, essas são as principais formas resultados que você pode encontrar numa cintilografia tiroidiana, né? Então, voltando aqui à investigação do nódulo. Então, primeiro, história e exame físico. Segundo, exames laboratoriais, e aí eu já expliquei bastante, eu espero que tenha ficado bem claro, que a primeira coisa, e eu vou repetir, a primeira coisa que tem que ser feito é a dosagem de TSH, tá? Porque aí você vai descartar uma tirotoxicose ou um nódulo hiperfuncionante que não são malignos. E aí se lembrem de que o principal objetivo é descartar doença maligna, câncer de tireoide, correto? E aí depois pedir, então, a ultrassonografia de tireoide, que é o exame melhor para avaliar a suspeita de câncer de tireoide. Então, não vai ser... Quando você tem um TSH normal ou alto, você já fica tranquilo, né? Fica tranquilo, não. Você vai prosseguir a investigação, desculpa. Quando o TSH é baixo, então você vai... É um nódulo hipocaptante ou um nódulo hipercaptante, e aí você já sabe que não é necessária a prosseguir na investigação, né? A PAF é punção aspirativa com agulha fina, né? Já quando o nódulo é hipocaptante ou o TSH está normal ou alto, muitas vezes você vai precisar partir para a punção aspirativa. Mas antes, nós vamos ver agora a importância do tamanho do nódulo e as características na ultrassonografia, tá? Então, deixa eu só repetir essa última parte aqui, que é o seguinte: de acordo com o TSH, se o TSH está normal ou alto, eu acho que esse slide ficaria mais didático se eu tivesse colocado aqui as características da ultrassonografia e o tamanho do nódulo, é que vai te guiar para a necessidade de fazer uma punção aspirativa com agulha fina. Tá? Tá claro isso? Então, vamos ver agora quais são as características na ultrassonografia que vão fazer você dar um passo adiante e pedir para o seu paciente ir fazer uma PAF de tireoide. Bom, em primeiro lugar, existem algumas imagens de ultrassonografia que são altamente suspeitas, né? Aqui, então, vocês veem um nódulo e vocês vão ver que o nódulo ele é sempre definido como hipoecóico ou hiperecóico e comparado com o músculo, tá? Então, aqui você tem um nódulo hipoecóico, que é um dos sinais de malignidade, é um nódulo hipoecóico. Aqui você tem um nódulo com microcalcificações, tá vendo aqui? Então, isso é outro sinal na ultrassonografia altamente sugestivo de malignidade. Aqui você também tem um nódulo mais hipoecóico ainda, tá? E aqui você vê um nódulo também muito hipoecóico, mas o que chama mais atenção aqui, assim como nesse daqui também, são as margens. Aqui, essas margens são muito irregulares. Aqui a margem não está bem definida. E aqui as margens são muito irregulares. Então, esses sinais são alguns dos sinais altamente sugestivos de malignidade do nódulo. Existe vocês já conhecem com certeza BIRADS, né? BIRADS é a classificação do Colégio de Radiologia
né, que é usado para classificação de mama, né, de achado em mama. Em tireoide, a gente usa o THADS, tá? Existem, basicamente, vários THADS, mas os que são mais usados são o americano, que é o que eu vou falar mais, e o europeu. Eu trouxe as imagens do europeu porque no guideline essas imagens estão melhores do que no americano, tá? O americano, as imagens não estão tão nítidas, então eu achei que para vocês verem melhor era importante trazer a do europeu. E por que eu estou trazendo a imagem? Porque uma das coisas que eu gostaria que vocês, na vida profissional de vocês, treinassem o olhar. Porque vocês vão ver que, na prática, muitas vezes, principalmente no SUS, vêm uns laudos de ultrassonografia extremamente pobres. Tipo, eu já recebi laudo de ultrassonografia dizendo assim, bosse nodular. Bom, que era bosse nodular, eu sabia porque eu tinha palpado o pescoço da paciente. Mas quais são as características do nódulo, né? Então, treina um pouquinho o olhar, que não vai fazer mal nenhum, né? Pode ajudar bastante vocês. Então, aqui vocês veem dois nódulos que, apesar de serem hipoecóicos, mas eles são muito hipoecóicos, eles são cistos, tá? Eles são cistos tiroidianos. Então, cisto é benigno, tá? Então, quando você vê uma classificação, seja da ATA, que é a American Thyroid Association, ou da europeia, THADS 2, é uma categoria benigna. THADS 1, seja ATA, seja europeia, significa que foi inconclusivo, tá? Se você vê THADS 1 é porque o médico não chegou a conclusão nenhuma, tá? Não foi capaz de classificar por qualquer motivo. Então, 2 é uma característica benigna, tá? Esse nódulo daqui, que é o que a gente chama de nódulo espongiforme, também é benigno, tá? Não tem nada de malignidade. Tanto ATA quanto europeu é THADS 2, tá? Agora, THADS 3, aqui você já vê um nódulo hiperecóico com uma forma ovalada. Aqui as margens já não estão mais tão nítidas, né? Então, isso daqui já é baixo risco e, por estudos científicos, a gente sabe que o risco de malignidade é apenas de 2 a 4%. Né? Aqui você tem um outro grupo, um outro THADS 3, né? Também o nódulo aqui, ó, um nódulo grande, mas com características isoecóicas, meio, eu também acho um pouco espongiformes, né? E que também é classificado como THADS 3. Não tem risco de malignidade. Aí, agora, quando a gente começa a ver o THADS 4, que é um risco intermediário, ele está ligeiramente hipoecóico, olha, quando você compara aqui, tá? Com o entorno, ele está ligeiramente hipoecóico. Olha, as margens não estão muito nítidas, olha aqui. Tá? Olha aqui, ó, olha aqui. Aqui, então, ele se perde completamente. Olha aqui, tá? Então, isso daí, quando essa margem daqui já me deixaria um pouco mais preocupada, tá? Aqui ele não tem praticamente margem. Olha aqui as microcalcificações, né, que se lembra que eu mostrei lá naquele primeiro slide de imagem altamente suspeita, microcalcificação já é algo que
realmente faz não macro, tá? Microcalcificação realmente levanta bastante o nível de suspeição de malignidade, tá? E diâmetro anteroposterior maior, quer dizer, que não tem aquela forma redondinha, né? Isso daí também é algo... Esse daqui, então, ele não tem margem, ele tem um diâmetro anteroposterior grande, tem microcalcificação, já é um TIRAD 5, e aí o risco de malignidade é bem mais alto, tá certo? E aqui um outro TIRAD 5, também microcalcificação, estão vendo aqui, é muito hipoecogênico, quando você compara com tecido, e não tem margem, né? Então, aí realmente o nível de suspeição já é bem mais alto. Tá? E aqui, olha aqui, ó, essas margens irregulares aqui, marcadamente hipoecóico, né? Aqui também. Ok? E olha só, esse daqui é do Atlas da ATA, né, da American Thyroid Association, e realmente eu não peguei exatamente porque eu acho de melhor qualidade as imagens do europeu. Mas ele também classifica em muito baixa, suspeita baixa, intermediária ou alta, e aí, de acordo com o grau de suspeição, é que você vai prosseguir na investigação ou não. Vamos ver na prática, que isso aqui é um exemplo de um laudo de ultrassonografia, né? Então, o laudo foi o seguinte, o médico colocou, notei em terço médio superior 2 cistos coloides. Então, cistos, vocês já sabem que o risco é basicamente 0, né? Extremamente baixo. Então, isso daqui não tem risco. Em terço inferior do lobo direito, ele notou um nódulo misto com fino halo, sem microcalcificações e sem vascularização ao Doppler, que também medindo 11 por 8 milímetros, que também é de baixa suspeição. Mas no lobo esquerdo ele notou um nódulo misto, ocupando praticamente todo o lobo, com halo fino, sem microcalcificações, áreas de degeneração císticas e vascularização central e periférica, com predomínio de periférica. Aqui, o que já preocupa mais a gente é o tamanho do nódulo. Então, esse primeiro, que eram os cistos, era benigno, o segundo, suspeição muito baixa, o terceiro, a suspeição é baixa, no entanto, ele já era um nódulo maior, então, esse nódulo misto, eu não... talvez não indicasse para a punção, mas eu ia acompanhar de muito mais perto. Enquanto que, se essa paciente tivesse apenas esses outros daqui, eu ia dizer para ela, olha, volta daqui a 1 ano e dorme tranquilamente, que não tem nenhum risco, né? Então, Professora, pois não. uma pergunta. Só um A minutinho, como é teu vascularização... nome? Só um minutinho, como é teu nome? Eu sou o Guilherme. Ah, tá, ok. A vascularização presente naquele segundo nódulo, ela muda alguma coisa na sua suspeita? Sim, foi bom você ter perguntado. É o fato de ter a vascularização mais periférica do que central, tá? Muda bastante a suspeita. Tá? Quando você tem central, quando você tem vascularização central e periférica igual ou maior na central, aumenta o grau de suspeição. Tá? Eu tinha esquecido de falar isso, foi bom você ter chamado a atenção. Tá, Guilherme? Então, realmente, é a classificação de chamas que a gente usa junto com a classificação
de ultrassonografia, da ATA ou da europeia. Tá? Entendi, professora, obrigado. Tá? Nada. Não, foi bom porque realmente eu não tinha colocado isso daí. Tá? Então, voltando aqui à questão da classificação da ATA, eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção. Olha só, a questão da importância do tamanho, né? Então, de acordo com o grau de suspeita, se a suspeita é alta, intermediária, baixa, muito baixa ou benigno, tá? E o tamanho do nódulo é que você vai indicar ou não a punção. Então, o benigno, obviamente, você não vai indicar. Se tiver uma suspeição muito baixa, mas for um nódulo grande, vai ser indicado. E aí, conforme for aumentando o grau de suspeita, mesmo os nódulos pequenos, tá? Quer dizer, igual ou menor, igual ou maior que 1 centímetro, ele já tem indicação da PAF, tá? Da punção aspirativa com agulha fina. Então, a gente sempre usa os parâmetros de ultrassonografia, do ecodoppler e do tamanho do nódulo para indicar ou não o próximo passo, que seria a punção, né? Eu trouxe aqui, muda um pouco da europeia, é um pouquinho diferente, a europeia é um pouco mais conservadora em termos de indicar a punção. Por que eu trouxe isso? Tá? E aqui é a mais recente, que é do Colégio Americano de Radiologia, que também é um pouco diferente. Por que eu trouxe? Ninguém precisa decorar, eu não decorei, eu não sei de cor. Quando eu recebo, eu vou lá e analiso. Cada caso é um caso, de acordo com a história, etc, etc. Tá? Por que eu então trouxe? Primeiro, para dizer para vocês que existem várias classificações, tá? E que as classificações elas são diferentes, apesar de que todas elas são baseadas em estudo científico, em número grande de casos, tá? Então, assim, não é na base do olhômetro. Ah, não, o doutor fulano de tal acha que deve funcionar. Ah, não, o doutor Beltrano acha que não deve funcionar. Então, são associações importantes, como a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, isso daqui é a Associação Americana de Tireoide, ESMO eu não sei, esse daqui é a coreana, se eu não me engano. Então, gente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nem as grandes associações que estudam isso a fundo, só estudam basicamente isso, quer dizer, só estudam isso, não. Mas, assim, tem um volume muito grande de pacientes, discorda em algumas diferenças. Então, por exemplo, a ACE, que é dos endocrinologistas clínicos, acha que só deve puncionar com mais de 10 milímetros. Já a ATA acha que com meio centímetro, quer dizer, metade desse tamanho, já deve funcionar. Então, vejam bem, existe discordância na literatura, tá? E um estudo recente aqui, agora em 2021, analisou 1.000 e tantos nódulos com mais de 1 centímetro e avaliou esses nódulos e comparou com as várias classificações, todas essas que eu mostrei para vocês, e no caso deles, eles acharam que a ATA, que é a American Thyroid Association, foi a que foi mais precisa no sentido de indicar, de ser precisa no sentido de indicar a punção e a punção ser, quer dizer, ser compatível com malignidade, né? Porque também a gente sempre tem que pensar que
você também encaminhar demais, paciente demais, não só é estressante para o paciente, como também é um custo para a saúde, e muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, algumas vezes pode levar a problemas, quer dizer, tipo hemorragia local. Uma vez eu soube de um caso de uma transfixação, quer dizer, o médico foi puncionar e transfixou. Enfim, então não é um procedimento, é um procedimento tranquilo, quando feito na mão de médico experiente, mas é um procedimento caro, é um procedimento estressante, então é bom ter muita certeza quando você vai indicar uma PAF para uma paciente, tá? Como é que é feita a PAF? Ela deve ser sempre guiada por ultrassom, e aí, guiada por ultrassom, vai facilitar que realmente a punção seja feita exatamente no nódulo e não pegar tecido ao lado, né? Tecido normal. Você tem que ter certeza que o que você está puncionando é o nódulo. E como esses nódulos, às vezes, são muito pequenos, né? Menos que 1 centímetro ou meio centímetro, é fundamental que seja feito guiado por ultrassonografia. Bom, aí tá. Aí você pediu a PAF do teu paciente, e aí veio o resultado da citopatologia, né? O resultado ele é agrupado pela classificação de Bethesda, né? Quando é Bethesda 1, que foi não diagnóstico insatisfatório, você precisa encaminhar o teu paciente para nova ultrassonografia ou para nova punção. E sempre que possível, é uma coisa rara, mas se for possível, ótimo, encaminhar para um local que faça a punção e que tenha patologista na sala. Aqui no Rio eu só conheço um local que tem isso, mas é o ideal. Bethesda 2 é benigno, Bethesda 2 tem uma atipia de significado indeterminado, Bethesda 4, neoplasia folicular, Bethesda 5, suspeito de malignidade, Bethesda 6, maligno. Tá? Então, aí a classificação de acordo com o histopatológico, né? E aí, então, quais são qual vai ser a conduta? Eu até já adiantei para vocês, Bethesda 1, que é aquele que foi inconclusivo, você vai repetir a PAF, né? Bethesda, eu vou começar aqui do lado direito, Bethesda 6 e Bethesda 5, você vai encaminhar para a cirurgia. A nossa grande dúvida aí é quando você tem Bethesda 3 ou Bethesda 4, né? Que então você vai ter que ponderar se realmente você vai encaminhar esse paciente para cirurgia ou não. Aí você vai avaliar os fatores de risco, você vai avaliar a circulação, né? O chamas, enfim, você vai avaliar caso a caso se realmente você vai encaminhar esse paciente para a cirurgia, ou vai repetir a PAF, ou vai simplesmente acompanhar, ou se vai encaminhar para um teste molecular, que hoje em dia já é possível você fazer com o próprio material da lâmina, né, o teste molecular. O teste molecular, infelizmente, que é o que nós usamos quando tem Bethesda 3 ou Bethesda 4, tá? Existem vários disponíveis, tem um que, inclusive, é muito bom e é brasileiro, mas, mesmo assim, é caro, custa em torno de R$3.000, né? Então, muitos pacientes não têm condição de fazer, não tem disponível no SUS, né?
Mas é bom vocês saberem que vai ver que quando vocês se formarem, já está disponível no SUS esses testes moleculares. Então, se vocês tiverem um Bethesda 3 ou um Bethesda 4, vale a pena, talvez facilite no sentido de que esse paciente pode poupar uma cirurgia ou encaminhar para a cirurgia. Então, os testes moleculares, eles realmente são capazes de alterar significativamente a conduta que você vai tomar, tá? E a gente espera que eles entrem para o SUS o mais rápido possível, né? A gente tenta. Bom, essas são as leituras recomendadas. Então, o Vilar, a sexta edição, o Vilar, a sexta edição, capítulo 22, 23 e 24, e o livro da Patrícia Salles, esses capítulos. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu vou, então... Hã? Tá tudo certo, professora. Tá. Eu vou fazer rapidinho a chamada e dar um intervalo para a gente ir para a próxima aula, que é a aula de hipotiroidismo, tá? Tá ok? Então, vamos lá. Ana Flávia. Presente. Ana Isabel. Presente. Ana Júlia. Presente. Você é a representante, né, Ana Júlia? Isso, professora. Tá. Eu te respondi lá no e-mail. Ah, legal. Muito bom. Tá Obrigada. bom? Precisando de qualquer coisa, pode falar. Tá. Ana Carla. Presente, professora. Ana Paula de Oliveira. Presente. Ana Luísa. Presente, professora. Antoine. Presente, professor. Caroline. Presente, professora. Clarissa Ferreira. Presente. Presente. Tá. Clarissa Vasconcelos. Presente, professora. Cláudio. Presente. Débora. Eduardo Guimarães. Presente, professor. Heitor. Presente. Emílio. Presente. Gabriel. Presente. Gabriela. Gabriela César. Giovana. Presente, Gabriela. Presente, professora. Giovana. Tá. Glaziele. Presente. Guilherme. Presente, professor. Gustavo. Martins. Presente, professor. Gustavo, tá aí? Tô aqui. Oi. Hélio. Presente. Isabelle. Presente, professora. Isadora. Presente. Isadora Rosa. Aliás, são duas Isadoras. Antes era a Nunes. Nunes, presente. Tá. E Isadora Rosa Teles. Presente. Ok. João Vitor. Presente. Assim, também tem dois João Vitor. Esse João Vitor Almeida. Sou eu. Tá. E João Vitor Romão. Presente, professora. Júlia Baltazar. Presente. Júlia Domingues. Presente. Karina Carvalho. Presente. Leonardo Luiz Gama. Presente, professora. Lívia Gonçalves. Presente, professora. Luana de Souza. Presente. Luísa Leite Moreira. Presente. Luísa Melo. Presente, professora. Luiz Felipe Alves. Presente. Manuela de Matos Costa Menezes. Presente. Marcela Marques de Oliveira. Marcela.
Maria Clara Neves Wagner. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariana Freitas. Presente. Renato Ferraz. Presente. Sara. Presente, professora. Victor Aires. Presente, professora. Vitor Rocha. Presente, professora. Vitória Abreu. Presente, professora. Vitória Figueira. Presente. E William. Presente. Então, só quem não está presente é a Marcela, né? Professor, a minha internet caiu, aí eu não consegui dar presença. Você é a Marcela? Não, Débora. Ah, tá. Débora, tá. E a Marcela, então, Marques de Oliveira não está presente. Ok. Tá bom. Então tá, gente. A gente volta 10 horas, tá bom? Tomar um cafezinho, pode ser? Pode ser, professor. Ok, Tá pode ótimo. ser, professora. Obrigada. Tá. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais tarde.